Olá, muito boa noite. Olá, tudo bem? Gente, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Mais uma live. Toda segunda-feira nós estamos fazendo live aqui com vocês para a gente fazer uma troca de experiências. Eu consegui passar um pouco sobre a minha trajetória, o meu dia a dia para vocês. Gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar a nossa live falando um pouquinho sobre como iniciar no mundo dos loiros. Espaço de Beleza.Carol tá sempre por aqui, seja muito bem-vinda. Quem estiver vindo aqui pela primeira vez também sejam muito bem-vindos. Todo começo de live eu falo o nosso tema de hoje. Vou falar um pouquinho, trocar um pouco de experiência com vocês. Como de costume, todo mundo que tiver perguntas, dúvidas, podem estar mandando aqui por mensagem, tá? Que no final da live eu passo para responder todos vocês. Inclusive, para a galera aqui do Instagram, esse filtro que eu estou usando é o meu filtro. Quem quiser experimentar esse filtro que eu fiz com todo amor e carinho para vocês, só salvar aí no Instagram de vocês esse efeito. Gente, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como iniciar no mundo dos loiros. Os primeiros passos, o que vocês podem estar fazendo. Hoje eu vou contar um pouquinho do que eu acho que mudou muito de diferente da fase que eu tive que buscar por fazer uma especialização, os cursos que eu fiz e que hoje está um pouco tudo mais fácil para vocês aí. Hoje, para conseguir entrar no mundo dos loiros, acaba facilitando mais, porque antigamente se falava muito de ser um profissional completo, a gente buscava muito ser um profissional capacitado a fazer tudo e depois ir buscar as especializações, coisa que hoje em dia é completamente diferente. Hoje você pode focar diretamente para aquilo que você deseja. No mundo da beleza, num contexto geral, não só no mundo dos loiros. Sejam todos muito bem-vindos à minha live, para quem está chegando agora. Como de costume, a gente vai abordar aqui todos os assuntos, podem mandar todas as perguntas e dúvidas de vocês, que no final da live eu vou estar passando para estar respondendo todo mundo. Gente, seguinte, uma das coisas que eu vejo para você iniciar no mundo dos loiros hoje é que tem muita diferença de como era antigamente para o que você pode ser hoje. No ramo da beleza, no contexto geral, tá tudo muito separado. A mulherada que faz unha tá buscando trabalhar um espaço somente de unhas. Quem gosta de trabalhar com sobrancelha e não gosta de trabalhar com cílios, existe hoje a extensionista de cílios, não existe mais a designer de sobrancelhas, ou a pessoa que trabalhava com estética e conseguia fazer somente um tipo de serviço, estética facial, estética corporal. Hoje os nichos estão cada vez mais separados. E na área de como você se tornar um profissional cabeleireiro independente, é a mesma coisa. Antigamente você tinha que fazer um curso completo de se tornar um profissional de colorista, colorimetria, corte, tudo junto. Era como se você passasse num clínico geral para depois você entender qual a especialidade que você gostaria de seguir. E eu vejo muita diferença do que era antigamente para o que é hoje. Tanto que eu fiquei 6 anos estudando tudo junto e misturado para depois eu me encontrar naquilo que eu realmente mais gostava de fazer, que era os loiros. E hoje em dia, dentro de um profissional cabeleireiro, existe o especialista em alisamento, existe o especialista em ser um escovista, em ser no mundo da coloração, mundo da descoloração e principalmente o especialista somente em cortes. E eu, na minha época, tinha que fazer maquiagem, penteado, coloração, corte de cabelo. Para você se tornar um profissional, era tudo junto. E hoje não, você tem essa opção de conseguir
ver aonde é o que mais te chama atenção, até como um profissional cabeleireiro. E coisa que hoje eu acho que a área, no conjunto total do mundo dos loiros, tem sim um passo a passo, tem um começo, as coisas que você precisa aprender, tudo voltado para o mundo do loiro. E tem coisas que é totalmente voltadas, por exemplo, para quem quer se tornar um especialista em cortes. Isso acontece muito. E eu demorei, né, até me encontrar. E principalmente tem aquela questão também do que vai te agregar mais valor, do que vai te dar um retorno um pouco mais rápido, qual o caminho que você deve seguir. E isso, com o mundo da internet, com essa era que temos hoje. Antigamente, por exemplo, eu quando ia fazer cursos, eram cursos indicados pelos profissionais de dentro do próprio salão que a gente trabalhava, coisa que para quem não trabalhava dentro de salão ainda era pior, porque era um mundo que você não conseguia nem entender como chegar, como entrar, qual tipo de curso fazer, qual o melhor profissional. E eu trabalhando ainda dentro de salão, então se tornou um pouco mais fácil pelas pessoas que trabalhavam comigo, profissionais cabeleireiros, e eu como assistente me indicaram alguns profissionais. E antes você tinha que se deslocar para poder estar fazendo um curso, você tinha que fazer... eu lembro que na minha fase eu fazia num mês eu fazia um curso de corte, no outro mês fazia curso de luzes, no outro mês fazia curso de maquiagem. Então eu não tinha assim uma certeza de um caminho que eu deveria seguir para falar esse, entendeu? E essa fase de ter que se deslocar para ir fazer um curso em outra cidade, em outro lugar, não era só o valor do curso que a gente tinha que colocar em consideração, do investimento, né? Vamos dizer assim. A gente tinha o transporte, tinha como que poderia dormir, porque eu morando em outra cidade, porque o centro de São Paulo, às vezes você pegava uns cursos que eram 3 dias seguidos, e aí às vezes não compensava eu ficar indo e voltando de trem todos os dias, porque saía do curso às 10 da noite, entrava no curso às 9 da manhã, que também precisava, para se deslocar até São Paulo, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, para conseguir pegar o trem, para não acontecer nada no meio do percurso, para conseguir estar no horário das 9 em ponto, já no local onde seria o curso. Coisa que hoje em dia a gente tem a internet aí, além dos cursos online, que ajudou bastante a gente. Eu mesma, eu faço curso online, cada vez vou me especializando mais, revendo as coisas, porque também aquilo que a gente não pratica, ou que a gente não vê no nosso dia a dia, isso são coisas que a gente tem que buscar dar uma revisada. Não é porque você é um profissional também completo, que sabe um pouco de tudo, se especializou em algo, mas que não precisa mais estudar, fique acomodado por isso, porque infelizmente também conheço muitos profissionais, até eu mesmo, quando estava a pandemia, eu fiquei pensando, falei, por conta da pandemia, e agora? Nunca mais participei de nenhum evento, nunca mais fiz nada, e o curso online veio aí para ajudar muita gente, como os profissionais cada vez mais postando o trabalho das pessoas, tipo, eu mesma, é o que eu faço no meu dia a dia aqui com vocês, posto tudo o que acontece, vocês conseguem ter esse contato com o profissional que vocês se identificam, que gosta do trabalho, vocês conseguem focar naquilo que vocês mais estão gostando no momento, que deseja praticar. E a especialização, ela vem disso, é de você conseguir focar naquilo que você mais gosta e conseguir crescer primeiro naquilo que você mais se identifica, para depois você abrir o leque de opções e se transformar num profissional mais completo. Ou seja, você consegue dar esse passo, uma de cada vez, com mais certeza daquilo que você realmente se propôs a estar, entendeu? Por exemplo, hoje eu me destaco no mundo dos loiros, mas hoje
eu falo com muita segurança, certeza, para conseguir fazer outros tipos de curso, para conseguir me agregar mais valor a eu, Ana Flávia, como profissional. Gente, para quem está chegando agora, hoje eu estou falando um pouquinho de como iniciar no mundo dos loiros, como iniciar em questões de especializações, independente de qual seja o nicho também. Para quem também está chegando agora, pode fazer todas as perguntas que vocês tiverem dúvidas, que no final da nossa live eu passo aqui para estar respondendo todas vocês, tá? Para entrar no mundo dos loiros hoje, eu acredito que não é necessário você simplesmente ser um especialista somente numa questão de todos os tipos de loiros. Hoje, o que eu estou para lançar aí para vocês é um curso de especialização em morenas iluminadas. Por quê? Porque quem está entrando no mundo dos loiros tem muita dificuldade em conseguir atingir os altos níveis de loiro, porque realmente o cabelo requer saúde e hoje em dia a maioria da mulherada, 90% das mulheres já tem um cabelo com química antes mesmo de vir até você para fazer uma transformação, para fazer uma descoloração, e a maioria da mulherada também quer o loiro mais claro, que é o mais desejado, mas antes de você conseguir atingir o desejo dela, no mundo de uma correção, se vem a cliente de um outro trabalho que precisa ser reformado esse cabelo, você tem que ter um leque de opções, de tonalidades, de técnicas, e você pode se aprofundar desde uma questão de um moreno iluminada, de uma técnica Summer Blonde, que você trabalha com tons mais quentes e não tão claríssimos, não são tão claros. Técnicas do extremo loiro, é um passo de cada vez. E hoje em dia é possível você conseguir esse passo, um de cada vez, com mais facilidade, pegando o nicho de cada passo a ser dado no mundo do loiro. Tanto que eu fiz esse curso específico em morenas iluminadas para ajudar a maioria da mulherada que tem ainda dificuldade de como trabalhar com o loiro e fica se cobrando aquela necessidade de atender o cliente, de que o cliente ele quer o nível mais claro do loiro e você ainda não ter tanta experiência com o tom mais alto do loiro, e ser possível você começar com tonalidades e tons que você não precise deixar o fio fragilizado para atingir o objetivo da cliente. Se tratando de correções de cores, igual eu falei para vocês, é muito importante trabalhar com os produtos que você conhece, e a técnica do moreno iluminada, que é os primeiros caminhos, os primeiros tons que vocês vão ver no mundo da descoloração, porque isso, quando a gente faz um curso integral, o pessoal não ensina, tá, gente? Só para lembrar, a galera não ensina a você começar com tons que você consiga, sabe, conhecer os tonalizantes, as cores, antes de chegar no nível mais alto de um loiro, que é coisa que o profissional se cobra muito, porque geralmente os clientes chegam querendo essas tonalidades, que são tons de artistas que estão sempre mudando o cabelo, vira e mexe. E muitas clientes também querem o cabelo das artistas, que cada dia tá de uma cor, mas que não sabem como fazer essa troca de tonalidades, como brincar com as cores, entendeu? E a técnica do moreno iluminado é uma das técnicas que você vê mais diferenças de tons, é onde você mais consegue conhecer o tonalizante que você usa. Gente, lembrando que quem tiver perguntas pode estar mandando aqui, que no final da live eu estarei respondendo todo mundo. Aí, gente, quem estiver gostando da live também não deixe de dar o like aqui pra gente atingir mais pessoas que estão precisando estar interagindo aqui com a gente também, tá? Estou vendo vários rostinhos já familiares que estavam nas outras lives e estão aqui comigo também, viu, gente? E é isso, eu quero mostrar pra vocês também
essa flexibilidade que tem de hoje você se tornar especialista. Até no mundo dos loiros, mesmo se você quiser ser um especialista somente em morena iluminada, você consegue também. Inclusive, eu preciso dar um recado para vocês, que daqui uma semana eu estarei dando algumas aulas em live aqui com vocês, gratuito, sobre a nossa especialização em morenas iluminadas. Então, durante essas próximas semanas aí, essa semana, na verdade, quem tiver interesse em saber como que é se aprofundar um pouco mais na especialização do morena iluminada, que deixe a notificaçãozinha aí, já pode anotar, baixar o sininho aí, que eu vou estar mostrando para vocês entre os dias 18, 19 e 20, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de que eu mesma, de um tempo para cá, eu tenho feito também os cursos online durante essa pandemia, porque parou os eventos, como eu tinha comentado com vocês anteriormente. E hoje, além de conseguir poder dar essa opção para vocês de fazer curso online de especialização em loiros, abrange várias outras técnicas. E dentro de um curso online, existe a possibilidade de você fazer uma especialização em babyliss, especialização em botox em loiros, que é uma das coisas que não se falam muito, que é você entrar no mundo do loiro, saber identificar a tonalidade, saber aplicar uma técnica de um loiro no cabelo de uma cliente e não saber atender os outros requisitos de que uma cliente vem em busca. Porque todo mundo sabe que o cabelo loiro, para você que já tem frizz no cabelo, aquela cliente que tem muito frizz no cabelo, quando essa cliente ela faz um loiro, o que acontece? É normal o cabelo aumentar a quantidade de frizz. Porque eu falo muito para as clientes que no cabelo escuro, tudo aquilo que você não vê, um corte que foi cortado errado, mechas, cabelo muito frisado, ou cabelo que caiu e está nascendo, está muito espigado, num cabelo escuro é dificultoso você conseguir enxergar os defeitos daquele cabelo. E quando você se torna loira, ou quando você deixa a sua cliente loira, tudo isso é muito mais visível, é muito mais possível ver. Então não adianta também você querer aprender tudo sobre os loiros e também não entender quais os complementos que pode ser feito dentro de um loiro. Por exemplo, a gente recebe muita cliente que quer alisar os cabelos e ser loira. Qual tipo de produto que dá para eu trabalhar com o cabelo loiro? Qual a maneira correta de se trabalhar com um alisamento em cabelos loiros? É isso que eu falo para vocês. É possível sim você ir fazendo uma especialização de cada vez. Primeiro aprender como é que se aplica uma técnica de um loiro, como conseguir atingir o fundo de clareamento de um cabelo loiro, como você conseguir fazer um alisamento em cabelos loiros, como fazer uma aplicação de botox, porque não é só o produto, é a maneira que se trabalha também em cabelos loiros. E é isso que eu percebo, que tem muita gente se especializando em querer aprender os altos níveis de loiros, mas que existem outros complementos também. E tudo isso eu ajudo vocês, eu ensino vocês em curso online. No meu dia a dia eu mostro para vocês em stories que é possível trabalhar com outros tipos de químicas dentro de um loiro. E tudo isso é uma questão de especialização. E dentro do Morena Iluminada também é possível você trabalhar com alisamento, com botox capilar, fazer correção de cor com tonalidades da técnica do Morena Iluminada. E é isso, gente. Quem tiver dúvida, manda, não pode esquecer de mandar aqui pra gente nos comentários, que eu estarei passando para responder todos vocês. Uma pergunta que já me fizeram esses dias é de como que eu faria a minha jornada hoje para encurtar esse meu caminho até chegar aqui, onde eu consigo ter um salão que tem bastante visibilidade na minha região, como que eu consegui se tornar a deusa dos loiros,
como que eu consegui me destacar no mundo dos loiros. Igual eu falei para vocês, eu não tive a possibilidade de cair 100% naquilo que eu mais gostava. Eu tive uma trajetória dentro de ser um cabeleireiro, com todos os requisitos, que era corte, escova, progressiva, alisamento, coloração, colorimetria e depois o mundo da descoloração, porque colorimetria, eu até brinco que é para você mexer com cores, com tonalidades, mas brincar com o fundo de clareamento são coisas completamente diferentes, na minha visão, porque quando a gente vai para uma escola para tentar aprender um pouco sobre os tons, é basicamente você entender o que significa números e cores. Só que no mundo da descoloração, você trabalha com vários níveis de aberturas de tons para você simplesmente juntar o seu estudo da colorimetria, do quais numerações vão dar tal tom e do que você pode fazer com aquilo que abriu do fundo de clareamento no mundo da descoloração. Coisa que fazendo uma coloração, é possível você inventar cores e fazer a cor no cabelo da cliente. E a descoloração, você trabalha com o tom que o cabelo abriu, que o fundo de clareamento do cabelo da cliente que abriu. Então você não trabalha com a cor que você cria e quer colocar, você trabalha com o fundo de clareamento que abre do tom do cabelo da cliente, com diversidade de químicas que pode ter sofrido anteriormente nesse cabelo dessa cliente. E o mundo da descoloração para mim foi exatamente isso. Foi como assim eu posso criar, mas eu preciso criar em cima de fundo de clareamento. E é onde a gente começa a decorar todo o fundo de clareamento da tabela de cores para a gente definir qual tipo de loiro que a gente mais gosta. E o mundo do moreno iluminado sempre está no fundo de clareamento mais baixo, que é na altura de 6, 7 e 8. E você trabalhar com quantidade de mechas. Quanto mais mechas você consegue colocar dentro de uma técnica, mais loira você acaba deixando a sua cliente. Então, a diferença também de você se tornar um especialista em morenas iluminadas, em tonalidades mais claras, também entra a questão de quantidade, de aplicação de técnica e também de diferenças de tons. Quando eu comecei no mundo dos loiros, a minha paixão veio através de ser assistente de uma cabeleireira que o forte dela era o loiro, e eu ficava impressionada com a quantidade de tons que ela conseguia criar através de uma descoloração, usando um pó descolorante e não somente uma coloração. E quando eu comecei a fazer cursos de especialização em loiros, eu sempre fui apaixonada pelo tom mais alto de um loiro. Ou seja, eu tive um caminho mais difícil, eu não fui pelo caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil é você começar pelo moreno iluminado, porque você não tem a preocupação de estar danificando o fio de um cabelo, você não tem a preocupação de não conseguir atingir o fundo de clareamento correto ou desejado da cliente, além de agredir o fio. E como eu achava esse o mais difícil e o que mais a mulherada pedia, eu fiz um curso de cara de loiros extremamente branquíssimos. Só que quando eu fiz um curso, eu me encantei, achei lindo, achei tudo maravilhoso. Só que quando eu fui aplicar no meu dia a dia, eu percebi que os tons mais claros realmente eram os mais difíceis, porque eu tinha clientes reais e não como as modelos do curso que eu ia. Então, quando eu fui aplicar a técnica dos loiros blondes nos cabelos das minhas clientes, eu tinha muita dificuldade em questão de manchar o cabelo, a raiz do cabelo da mulherada. Tinha muita dificuldade de atingir o tom desejado do cabelo da cliente, e eu me peguei em várias situações de não atingir o fundo de clareamento desejado, que era o mais loiro, na altura de 10, e não saber o que fazer com o tom que abriu da cliente. Por exemplo, abre numa tonalidade de 7.
E eu falei para cliente, na época não existia o tal do teste de mecha, não era comum fazer o teste de mecha. Então, muitas vezes eu tentei fazer os loiros mais claros e o cabelo não abria. E quando não abria, eu não sabia o que fazer com aquele tom que apareceu para mim. Eu não sabia quais tonalizantes usar, qual o fundo de clareamento que realmente dava, o que aquele fundo de clareamento podia me trazer, que são os tons mais quentes. E é onde eu falo que os tons quentes é o que faz você ter que usar a tabela que você trabalha, da marca, das cores, você introduzir as cores dos tonalizantes naquele cabelo para você entender como que as cores funcionam para tirar um alaranjado. Travou, gente? Tá travado ainda? Então, naquela época, eu não sabia identificar. Por quê? Porque como a maior pedida da mulherada era o tom claro, então me apeguei em ter que aprender direto o tom claro. E quando abria os tons mais fechados, eu não sabia resolver isso, entendeu? Então, o que eu falo para vocês e para Ana Flávia de antes é ir no que é mais, vamos dizer, a escada do mundo do loiro. Quais as tonalidades mais fáceis, como que eu vou poder fazer um loiro com segurança, porque um loiro seguro é um loiro que não precisa agredir o fio do cabelo da cliente para atingir o desejo do loiro mais alto, que é o mais claro. Hoje, quando eu falo para vocês aqui direto, eu faço live, que o que a galera mais quer saber, que hoje eu me especializei, que foi no loiro blonde, a galera me pergunta: Ana, é normal ficar mais de 8 horas numa técnica do loiro blonde? Sim, é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque é o mais difícil de se abrir. Você acha que um tom claríssimo não agride um cabelo? É claro que agride. Ele desestrutura, ele não precisa ser um cabelo danificado, mas ele tira a estrutura do fio do cabelo. Por exemplo, quem tem cabelo cacheado, a mulherada que tem cabelo cacheado e faz um loiro claríssimo, ele tira a estrutura do fio cacheado. Por quê? Porque ele precisa romper vários níveis de cutícula do fio para atingir o fundo de clareamento mais alto nível. A Ana Flávia de antes talvez não iria no mais claro de uma vez. Queria entender como que funciona o passo a passo de cada nível de descoloração em um cabelo. Numa técnica de um moreno iluminada, por exemplo, não se muda a estrutura de um fio cacheado. Se você fizer uma descoloração com fundo de clareamento baixo, num moreno iluminada, você não altera a estrutura do fio. A pergunta que não quer calar, por exemplo, de toda cliente quando chega no salão: Ana, meu cabelo vai ficar estragado? Meu cabelo vai ficar ressecado? Eu falo que se você quer uma tonalidade que é muito clara, vai mudar a estrutura do fio, não tem como. Agora, quando é uma tonalidade mais puxada para o moreno iluminado, um tom mais caramelo, um mel dourado, que é claro, mas que não é muito, não precisa romper vários níveis, várias camadas cutícula do fio para poder atingir a tonalidade, esses tipos de tons mais quentes, que precisa abrir de 1 a 3 tons no máximo do fundo natural do cabelo de uma cliente, não agride o fio do cabelo. Então você consegue ter mais segurança na hora de entrar no mundo dos loiros, por conta de estar trabalhando com tons mais leves, tons mais sutis, com quantidade menor de mechas, até você ir aumentando o nível, o grau de dificuldade. Qual que é o grau de dificuldade? O meu primeiro curso que eu montei para vocês, que foi o método Perfect Blondes, ele tá certinho. Ele tá a técnica do moreno iluminada,
técnica do Summer Blonde, que aumenta a quantidade, porque a técnica do Morena Iluminada nada mais é do que você trabalhar com fundo de clareamento baixo, sem agredir o fio do cabelo da cliente, quantidade de mechas bem menor, com poucas quantidades de mechas, e trabalhar também com fundo natural, a junção de mechas claras e mechas escuras, o que vai te dar um contraste, o que vai te dar um desenho. Isso é uma técnica do Morena Iluminada. Quando você aumenta o nível de dificuldade, você entra no Summer Blonde, que é maior quantidade de mechas, maior quantidade de fios claros, rompendo alguns níveis, poucos níveis do fundo de clareamento, mas começando a entender qual a tonalidade, qual a estrutura do fio do cabelo, quando se trabalha com uma altura de 1,8, por exemplo, de 1,9, que são os tons mais loiros, mais loiros quentes. O que você pode fazer com o loiro quente, qual tom você consegue atingir, porque eu falo que tonalidade também se divide em questão de quantidade. Quanto maior a quantidade de mechas na ponta, por exemplo, aqui se identifica um tom. Quanto menor a quantidade de um loiro e maior a quantidade de fios naturais, aqui também se monta um tom, que geralmente é o mesmo tom da maior quantidade, mas visualmente se torna uma técnica diferente e uma tonalidade diferente, até chegar no nível mais difícil, subindo degrau por degrau, até você atingir uma técnica de um total blonde, onde se define que quantidade de mecha é no cabelo todo, entendeu? E assim você consegue se especializar em cada fase de um loiro, de como estruturar a tonalidade, como identificar qual a melhor técnica para cada tipo de cliente. Em seguida, vocês vêm se especializando em como dar uma alisada em fios loiros, como conseguir fazer um botox em fios loiros. Assim vocês vão abrangendo cada nível, um nível de cada vez. Perde primeiro a insegurança de trabalhar no mundo da descoloração. Entre sempre na técnica do Morena Iluminada para você poder ter o seu primeiro contato. Até porque Morena Iluminada ele não é uma técnica que se demora muito para aplicar. É uma técnica rápida, que clareia rápido, que não usa tanta quantidade de produto. Então é uma técnica muito boa para iniciar. Como eu disse, no método Perfect Blonde, Summer Blonde, técnica Total Blonde e depois as especializações, cada um em uma técnica. Até porque você consegue moldar o seu próprio estilo de trabalho em cima de cada curso que você consegue fazer e trazer um pouquinho de cada curso que você fez para montar o seu próprio estilo de trabalho, que é isso que eu falo. Ideias diferentes, estilo, porque eu mesma, quando uma cliente ela vem me procurar, eu sei o porquê ela me procurou, porque ela se identifica com o meu estilo de trabalho. Por exemplo, morenas iluminadas, por mais que tenha uma variedade muito grande de tons, eu gosto particularmente do tom mais caramelo dourado, que você vê aquele morena iluminada com um tom dourado, aquele fundinho alaranjado, sabe? Eu gosto desse tom. É tanto que é muito difícil eu chegar cliente aqui pra mim que me peça um morena iluminada avermelhado. Por quê? Porque é o meu estilo. Eu gosto também de tons avermelhados. Eu trabalho com tons avermelhados. Mas geralmente você tem que criar um estilo de... Aquilo que você gosta é aquilo que você acaba passando para o seu cliente. E aquilo que você acaba se especializando mais. Porque para mim também eu adoro um desafio. Então, enquanto eu não chegasse no nível mais alto de um loiro, não entendesse como... Porque eu pensava assim, quando eu comecei... Como é possível essa mulherada, essas artistas terem esses cabelos extremamente claríssimos e saudáveis,
com brilho, tá sempre retocando, o cabelo está sempre se mantendo cada vez mais bonito. Enquanto eu não descobrir todos os segredos de como ter um loiro saudável, de como aplicar técnica, de como fazer um retoque e o cabelo não estragar, eu não sosseguei. É por isso que eu me especializei num conjunto total, não só de como aplicar uma técnica e atingir a cor, e sim de como manter. Quais são as coisas que agrega o loiro? Existem vários complementos: tratamento, alisamento, botox, retoque, tratamento de manutenção em casa, quais os produtos indicar, qual a maneira correta de quando eu devo fazer um próximo retoque, se realmente eu devo continuar com esse tom no cabelo dessa cliente. Então existe um conjunto, e hoje é isso que eu vejo que mais dá resultado também. É você saber o complemento geral de como ter um loiro saudável e conseguir se especializar em todas as fases de um loiro perfeito. Desde um moreno iluminado, de um summer blonde até um total blonde. Gente, eu vou abrir aqui para todas as perguntas que vocês quiserem me mandar. Quem tiver dúvida, alguma coisa, quiser aproveitar esse momento, tá? Podem me mandar. Gente, vocês estão gostando da nossa live? Quem tá aqui pela primeira vez? Olha, a Jéssica acabou de me perguntar se o curso é só para profissionais que já atuam na área. Não, é sobre isso que eu estou falando. É sobre encurtar os caminhos e para algo mais direcionado, mais voltado para aquilo que você deseja. Por exemplo, é isso que eu estou falando. Para você conseguir entrar no mundo dos loiros hoje com mais facilidade, você não precisa ser um especialista no tom mais claro de um loiro. Você hoje consegue, por exemplo, a técnica do moreno iluminado que eu estou para fazer o lançamento de vocês, são as técnicas mais fáceis, onde te traz muito mais seguranças. Como que eu vou ter segurança no moreno iluminada, por exemplo? Você vai trabalhar sempre com um OX mais menor, um OX de 20. O que se diferencia um OX de 20 de um OX de 30? Abertura de tom. Um OX de 10, ele abre um tom, tom sobre tom. Um OX de 30, por exemplo, ele abre de uma vez no claríssimo. Então você consegue ter o seu primeiro contato com o que significa oxidante e pós-colorante, para você entender como que ele abre. Para quem é iniciante, a técnica do moreno iluminada é a melhor, porque você vai conseguir trabalhar com esses níveis mais baixos de oxidante para não agredir o cabelo da cliente, e principalmente com tons mais terrosos, com tons mais caramelos. Consegue esse tipo de tom para quem já tem coloração também no cabelo. Então o curso ele consegue sim atender alguém que está começando agora, iniciando no mundo dos loiros e quer pegar isso como profissão, porque ser especializado em algo hoje encarece muito mais em você como profissional. Estúdio Bella Underline Hair. Você trabalhou como especialista somente de uma técnica? Sim. No começo eu trabalhei com a da Summer Blonde, porque eu tinha medo de deixar a galera muito loira, e todas as vezes que eu tentei aumentar muito a quantidade de mechas no cabelo das clientes, eu sempre deixava muito amarelo, muito amarelo. E a técnica do Summer Blonde eu conseguia trabalhar com grande quantidade de mechas, mas com grande quantidade de fios naturais também. Então eu percebia que o fio escuro ele acabava neutralizando as mechas que eu tinha feito. Então eu trabalhava muito com a técnica do Summer Blonde. Porém, a técnica do Summer Blonde antigamente não era tão específica. Eu me aprofundei muito mais
para criar o meu método e a minha maneira de deixar o Summer Blonde melhor, mais fácil. Mas no começo, sabe como que eu fazia, gente? Eu fazia mechas costuradas no cabelo todinho da cliente, e o que sobrava nas pontas, eu ia lá e eriçava e clareava. Só que isso, quando eu ia remover no lavatório, parecia uma doideira, vocês não têm noção. Porque aquele eriçado que ficava somente nas pontas fazia com que eu não conseguisse mexer nos cabelos que estavam próximo da raiz, que eram as mechas costuradas. E aí, às vezes a mecha costurada estava pronta, porque ficava mais próxima da raiz, e a ponta do cabelo onde estava com as mechas eriçadas demorava muito mais para abrir. Então eu tive muita dificuldade no começo, mas a minha técnica do Summer Blonde antigamente era trabalhar com mechas costuradas e mechas eriçadas. Então eu usava 2 tipos de técnica para fazer uma. Olha só que engraçado, gente, para vocês verem como que as coisas estão muito mais fáceis hoje em dia. Hoje eu adaptei a técnica e ensino vocês a desenvolver essa técnica com vários tons e com vários estilos de cabelo também. Então, antigamente eu trabalhava dessa maneira. Era muito mais difícil, mas dava certo também. Trabalhei por muito tempo fazendo só mechas costuradas e eriçadas nas pontas. Zu.angari. Dá uma dica de numeração de loiro bege e dourada que você mais usa. Tonalidade bege para mim é o 913. Você atinge o fundo de clareamento na altura de um 9 e aplica um tonalizante 913, que ele fica numa tonalidade bege, com aquele fundinho dourado bem leve, porque como o número 1, lembrando, ó, gente, uma aula aqui para vocês. Quando a gente usa um tonalizante, que é igual eu estou mostrando aqui para vocês, 913, a altura de tom é do 9, que foi a altura do fundo de clareamento que eu desejei. Então, o fundo 9, o número 9 do tonalizante, ele segura o fundo de clareamento, que é a altura de um 9. O número 1, que vem antes do número 3, porque é 9, 13, o número 1, ele é mais intenso do que o segundo número, que é o número 3. E o número 3, ele é o equilíbrio para o número 1, que o número 1, ele é cinza, e o número 3, ele é dourado. Então, o 9, 13, o 9, ele segura o fundo de clareamento de um amarelo claro, e o número 1 dá uma acinzentada para tirar o amarelado desse tom, que é bege, para deixar ele mais frio, não deixar ele tão quente. Porém, temos o número 3, do 9, 13, que também dá uma equilibrada para ele não fechar muito. Não fechar muito o número 1, para equilibrar o tom acinzentado dessa tonalidade bege. Assim, o número 9 segura o fundo de clareamento, o número 1 dá uma acinzentada e o número 3 equilibra esse cinza para ele não chumbar ou não fechar demais essa tonalidade bege, tá? Então, o 9 e 13 para uma tonalidade bege fica perfeito, é o que eu mais amo. Obrigada pela pergunta, foi ótimo, viu, gente? Uma bela de uma dica. Uma bela de uma dica. 6. Cavalcante. Qual marca de coloração você trabalha? Hoje, atualmente, eu trabalho com uma coloração da L'Oréal. Só que a coloração da L'Oréal, ela tem vários estilos de marcas. Por exemplo, tem Magirel, Richese, Inoa. Tem vários estilos de coloração da própria marca. Cada um dando um tipo de resultado, cada um tendo uma cor, que é muito louco isso também. Só que aquilo que eu falo pra vocês, gente, não adianta eu falar a marca que eu trabalho sem que vocês conheçam a marca que vocês trabalham. Por exemplo, acabaram de me perguntar qual tom de bege que eu mais gosto. Pra mim é o 913. Só que o 913 da marca da L'Oréal é uma coisa. O 913 de uma outra marca pode ser completamente diferente o resultado.
tá? Então, uma coisa que é uma dica também que eu dou muito para vocês é estudem a marca que vocês trabalham. Conheça as cores do produto que vocês trabalham, que assim vocês conseguem identificar qual tipo de tonalizante é perfeito para cada tipo de fundo de clareamento atingido. Cavalcante, qual numeração para um caramelo dourado? Eu gosto muito do 723, porque o 2, que é o 22 e o 3, o 2 ele é irisado. E o número 7, ele segura o fundo de clareamento. E o irisado, que é o número 2, ele só limpa o fundo alaranjado, colocando o número 3, que é dourado. Ele faz a troca do fundo laranja para o fundo dourado. E aí ele fica aquele fundo caramelo dourado, porque o fundo de clareamento é a altura de um 7, mas você enxerga ele um 7 dourado e não um 7 alaranjado, graças ao 723, que é o número 2 e o número 3, que está atrás do tom base, que é o fundo de clareamento. Gente, tem mais perguntas? Queria lembrar vocês aqui também, quem quiser saber de curso, gente, no link da bio, aí da minha bio, tem todos os detalhes do meu curso, tá, gente? Lembrando vocês que nos dias 18, 19 e 20 eu estarei fazendo aula aqui com live para vocês. Tem mais umas perguntinhas. Qual botox que você usa para loiros? Isso eu só falo em curso, inclusive do método Perfect Blondes. Tem o link aí na minha bio, tá? Por que eu revelo o nome de produto somente em curso? Por quê? Porque o meu produto, ele não amarela loiro. Só que o produto não faz nada sozinho. Você tem que saber a maneira correta de como aplicar esse produto. E eu sei que esse produto, essa marca desse produto do Botox, se eu indicar aqui hoje e você fizer de maneira incorreta, ele vai amarelar. Então, primeiro você tem que aprender como aplicar para depois saber qual o tipo de produto ideal para você estar colocando em um cabelo loiro. Outra pergunta. É possível um cabelo com progressiva abrir uma tonalidade da casa de 10? É sim. É super possível que alguém que tenha progressiva no cabelo consiga atingir o fundo de clareamento na altura de um 10. Desde que essa progressiva não esteja recente. Essa progressiva, ela tenha já 2 meses usada, feita, e demora um pouco mais do que o normal, mas consegue. Demora, mas consegue, tá? A menos que a cliente tenha progressiva e coloração. Aí já pode ser que não consiga, porque a cor da coloração é escura demais. Porque o que a descoloração faz quando existe coloração, gente? Primeiro, o pó descolorante, ele limpa a coloração, para depois ele começar a penetrar e conseguir abrir o fundo de clareamento. Então, é por isso que dificulta. Todo cabelo que tem coloração acaba dificultando na hora de abrir o tom desejado. E o cabelo com progressiva, eu vou até contar uma história aqui para vocês rapidinho. Eu fiz uma vez progressiva no cabelo de uma cliente minha, que tinha feito progressiva uma semana antes de fazer as luzes. Sabe o que aconteceu? A raiz dela abriu super bem. Por quê? Porque o calor do couro cabeludo passa para o papel alumínio. Então, acaba clareando a raiz muito mais rápido. O comprimento abriu de outro tom, porque já não tinha tanto aquecimento, né? E se torna mais difícil a abertura do fundo de clareamento, porque a progressiva ela é como se fosse uma película no fio. Então, o pó descolorante ele age tirando essa película para depois atingir a tonalidade desejada. E as pontas abriu super clara. Por quê?
Porque o cabelo é extremamente fino nas pontas. Então, para ele romper as camadas de progressiva, foi muito mais fácil. Então, por isso que ele atingiu o fundo de clareamento correto. O que aconteceu com o cabelo dessa minha cliente? Ficou com diferença de cor, de uma tonalidade na raiz, outra tonalidade no comprimento e o tom mais claro igual da raiz nas pontas. Eu tive que pedir para essa cliente retornar outro dia para eu fazer uma nova descoloração no mesmo local. Até porque, antigamente, quando se dava diferença de cor, eu também não entendia o porquê. Isso daí foi coisa lá no comecinho. Então, eu não entendi. Então, hoje, eu preciso saber um histórico completo. Eu faço uma avaliação já através do WhatsApp. Hoje, é igual eu falo pra vocês, gente. A internet tá aí e vocês têm que usar os benefícios que traz. Cliente, quando vem pedir avaliação, já é pelo WhatsApp mesmo. Eu já falo uma noção do preço que vai custar, porque cada técnica equivale a um valor. E peço também o histórico desse cabelo, para conseguir incentivar. Se a cliente ela tá com progressiva recente, eu já peço na hora, me manda uma foto de como tá o seu cabelo atualmente e uma de como você queira que fique. E me passa todos os procedimentos químicos que já tem no cabelo. Ponto. Sentiu que a cliente está falando algo que você não está conseguindo entender, ou que ela está falando que não tem uma certo tipo de química e você acha que tenha através de foto, teste de mecha, avaliação pessoalmente. A cliente ela também tem que entender que certas coisas você não consegue avaliar somente através de fotos, tá? Então essa é a dica que eu dou. Gente, tem mais pergunta? Fatinha Cabelos. A minha marca do 913 é cinza com dourado. Isso, na verdade, o 913 ele já revela que, porque é isso que a gente tem que entender, gente, quando começa a aprender um pouco sobre cores, é identificar o que cada número representa. Por exemplo, num fundo de clareamento é de 1 ao 9. O fundo de clareamento de cada numeração representa uma tonalidade, um tipo de cor. Eu vou pegar aqui para vocês a tabela de fundo de clareamento para conseguir mostrar para vocês. Pega para mim, por favor. O fundo de clareamento, cada um é um número, certo? Do 1 ao 10. Só que o fundo de clareamento de cada número é um tom. E o que vocês precisam entender é o que cada número representa. Na estrela de Oswald, a gente consegue entender o que significa laranja, o que significa o dourado, o que significa o irisado, o que significa tom marrom, o que une uma cor com a outra, qual tipo de tonalidade que dá. Até porque eu já vi muita gente usando máscara violeta, que tem muito mais pigmento azul do que violeta. Aí o que acontece? Azul com amarelo, porque a cliente vai usar para neutralizar o amarelo do cabelo, dá verde. Já vi gente deixando o cabelo verde com máscara de matização, que tem muito mais pigmento azul do que violeta. Na tabela de cores, o número 9, ele representa o loiro claríssimo. Loiro claro, se eu não me engano. Vou colocar aqui. Ó, claríssimo. Ó, é isso que vocês têm que entenderem, gente. Do 1 ao 10, cada número representa uma cor. Esse daqui é a cor natural. O que o número 1 representa, o que o número 4 representa, que é um castanho médio. O que o número 7 representa, que é um loiro claro. É um loiro claro. E o fundo de clareamento do número 7 é um laranja avermelhado. Então, quando vocês conseguem identificar o número e qual cor que é o fundo de clareamento e qual cor é o número,
É assim que vocês conseguem identificar qual tipo de tonalizante que vocês conseguem usar para tonalizar um loiro. Por exemplo, a pergunta que me fizeram, 913. Ele é um cinza dourado? Sim, porque o número 1, ele é cinza. E o número 3, ele é dourado. Então, eu consigo entender que ali existe uma união de equilíbrio. E o número que vem na frente, ele representa maior pigmento. Então, o que vai intensificar é o acinzentado, que é a numeração que vem primeiro. E o dourado, ele vai equilibrar esse acinzentado, para ele não fechar a cor. Porque cinza é escuro, gente. Cinza tira o amarelo? Tira, mas fecha a cor. Então tem que tomar muito cuidado na hora de usar o cinza, porque tem muita gente que fecha a cor do loiro com o número acinzentado, que é o número 1. Por exemplo, esses tons mais branquíssimos que eu posto aí no meu Instagram. O que mais aparece aí é o tom mais desejado pelas clientes. Eu uso o 1111. Maior tonalizante que eu uso aqui. Todo mundo, quando me pede qual o número de tonalizante que eu fiz em cada cabelo que eu posto no meu dia a dia, eu respondo todos vocês, 1111. 1111 não é uma numeração muito forte para deixar um cabelo extremamente branco. Como que você consegue não deixar chumbar esse cabelo? Existe um raciocínio rápido e fácil. É só você conseguir trabalhar com um acinzentado muito forte, deixando pouco tempo, que ele acaba não fechando o tom acinzentado. Ele limpa o que eu quero que limpe, todo o dourado que eu quero que ele limpe, mas eu consigo controlar no tempo do tonalizante se eu quero ele acinzentado, se eu quero ele platinado, se eu quero ele mais branquinho. E isso é uma questão de uma jogada de cores e de saber com que trabalha também, inclusive, que é a marca do produto. Vocês têm que conhecer a marca do produto que vocês trabalham. Última pergunta. Qual dica você dá para não manchar a raiz? Olha, uma coisa que fez eu nunca mais manchar a raiz de cabelo de cliente nenhuma foi começar a trabalhar com a técnica do eriçado. Porque a técnica do eriçado é possível você subir uma quantidade de cabelo frisado, que são aqueles famosos frizz. E esse cabelo frisado, na hora que você desembaraça, além dele ter mais segurança no papel, para você poder mexer, tem mais flexibilidade na hora de mexer, ele deixa uma raiz distante, perfeita, para quando você desembaraçar, ele conseguir apagar qualquer tipo de marcação. Então, o eriçado foi a melhor técnica até agora que eu trabalho, que me fez não manchar mais cabelos. Porque a técnica que mais mancha cabelo é a técnica do costurado. Você deixa as mechas bem rente à raiz. E quando a mecha está muito rente à sua raiz, o que pode acontecer? Se o tempo estiver muito quente, o pó vai inflar e corre um grande risco dele sair para fora do papel alumínio. Ou a cliente ela pode passar a mão e acabar tirando o papel rente da raiz e acaba manchando sem ver. Ou você mesmo no lavatório, quando vai remover toda a parte de trás do cabelo de uma cliente, acaba sem querer balançando a região da frente, tirando o papel do lugar e deixando ele manchar sem querer. Então tem muitas possibilidades de manchar o cabelo sem ser com a técnica do eriçado. Porque o eriçado ele te deixa uma distância mínima da raiz, mas que consegue ter um intervalo entre as mechas e o que é natural, não fazendo com que isso manche a raiz do cabelo da cliente. Tem mais perguntas? Como calcular o valor do teste de mechas, Ana Vaz? Olha, geralmente eu uso em torno de 5 a 10 gramas para um teste de mecha. Então eu calculei um valor de R$30, que é o que eu cobro hoje, para fazer um teste de mecha. Isso paga o valor da maquininha
porque você também tem que colocar isso em questão, e paga o produto, porque produto de pó descolorante realmente é caro. Então eu fiz um cálculo que no valor de R$30 eu não saio no prejuízo. Porém, cada ano que passa, as coisas estão aumentando cada vez mais, e conforme vai aumentando, você também tem que ir incluindo esses valores também, tem que repassar para o cliente, infelizmente. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Hoje eu falei um pouquinho para vocês sobre como iniciar no mundo dos loiros, como é possível você se tornar um especialista somente em morenas iluminadas, como é possível você se tornar um especialista somente na técnica Summer Blonde, ou um especialista somente em técnica Total Blonde, ou especialista em tratamentos de um loiro. Você consegue travar o seu caminho, você consegue encurtar esse caminho, se especializar, ter mais segurança, começando no passo a passo no mundo dos loiros, do que de cara você querer atingir o nível mais claro, chegando no nível mais claro, você danificar um cabelo e não saber como restaurar esse fio. E o mundo do morena iluminada, que tem também uma diferença muito grande de tons, que dá para trabalhar com OX menor, dá para você trabalhar com descoloração menos agressiva, para vocês conseguirem entender, perder o medo. Não demora tanto para ser aplicada a técnica, a cliente não fica muito tempo também dentro do salão, é algo que te traz um retorno muito mais rápido financeiramente, porque como você não precisa ficar tanto tempo com uma cliente dentro do salão, você consegue abrir um leque de opções de poder trabalhar com mais quantidade de clientes, com mais rotatividade de cliente num dia só, tá? Então, se hoje eu falasse para eu, Ana Flávia, um tempo atrás, eu não buscaria o mais difícil. Eu iria encurtar o meu caminho, subindo degrau por degrau, aprendendo e se especializando em cada tipo de técnica e tons. E é isso que eu falo aqui para vocês. Lembrando que nos dias 18, 19 e 20, estarei em live com vocês, dando uma mentoria gratuita sobre especialização em morenas iluminadas. Quem tiver mais dúvidas sobre curso, pode me chamar no direct, tem link aí na bio, ativa a notificação aí no Instagram de vocês, que essa semana eu vou estar pegando pesado no Morena Iluminada. Vai ter aulão ao vivo. Sabe o que é aulão ao vivo? Gratuito, mentoria gratuita para vocês nos dias 18, 19 e 20. Ativem as notificações, gente. Bibi Hair, te admiro muito, você realmente é uma profissional de excelência. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui compartilhando todo o meu conhecimento com vocês e ajudando vocês. Essa semana eu postei uma frase, eu falei com vocês, eu estou fazendo por vocês o que não fizeram por mim. Porque esse contato que a gente tem aqui direto, esse contato eu não tive. Esse encurta caminho de entrar primeiro no mundo dos morenas iluminadas e ir subindo os níveis de loiros, eu também não tive. Porque senão eu falaria para mim, antigamente, fazer isso. Isso é encurtar o prazo. Isso é você entrar no mundo. Isso é você conhecer como é que funciona o mundo da descoloração. Até você ir progredindo e subindo degrau por degrau. Lembrando que a gente sempre tem que focar também naquilo que nos traz um retorno mais rápido e mais eficiente e mais seguro. E o mundo do Morena Iluminada te traz isso, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Nos dias 18, 19 e 20, hein, gente? Conto com vocês. Letícia Carvalho, você é a melhor cabeleireira de Mogi, você é maravilhosa. Obrigada, gente. Espaço de Beleza Carol. Carol comprou o curso aí, tá arrasando, que eu tô sempre de olho, viu? Muito obrigada, meu amor. Quando você cobra nas mechas loiro iluminado? Gente, vai ter a jornada do Morena Iluminada. Tudo que vocês tiverem de perguntas, dúvidas, podem esperar que dia 18, 19 e 20 eu estarei aí com vocês, dando mentoria gratuita ao vivo aqui com vocês. Não esqueçam de ativar a notificação.
E muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora, viu? Um grande beijo, gente. Ah, e não deixem de usar o meu filtro, hein? Esse filtro que eu tô aqui é meu para ajudar aí vocês a ficarem cada vez mais lindas nos stories de vocês. Vamos parar com a vergonha e bora aparecer, porque os clientes de vocês precisam saber de tudo que vocês são capazes de mostrar e de fazer, tá? É isso. Um beijo e até a próxima, hein?